rua na luta de novo. Lula, o Brasil e o povo. Olha o Lula aí. Olá, internautas! Estamos ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara com o deputado João Lula Daniel, do PT de Sergipe, vice-líder do Partido dos Trabalhadores e vice-presidente da CDU, Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer imenso nós estarmos aqui nesta nossa grande rede democrática das redes sociais, da liderança aqui do PT na Câmara e também do nosso partido e movimentos sociais que nos acompanham neste momento. Bom, antes de iniciarmos o papo com o deputado, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer perguntas. Deputado, além do Piauí, a caravana Lula Livre tem sido um sucesso em Sergipe. Dos 75 municípios, a caravana iniciada no dia 28 de abril já visitou 18 municípios. Entre eles, Pacatuba, Brejo Grande, Neópolis, Santana do São Francisco e Japoatã, encontrando uma população aguerrida e esperançosa em ver Lula livre o quanto antes. Fala um pouquinho pra gente sobre essa caravana, como é que surgiu a ideia. Olha, a caravana Lula Livre é uma das coisas muito importantes neste momento. No dia 7 de abril, quando o presidente Lula foi preso politicamente naquela triste situação do nosso país, nós recebemos uma grande tarefa. A grande tarefa recebida pelo Partido dos Trabalhadores e pela militância dada pelo nosso líder maior, o presidente Lula, é de que todos fossem rodar esse país em todas as comunidades, em todos os locais, para levar a mensagem do presidente Lula. A mensagem do presidente Lula é uma mensagem de esperança, de fé, de otimismo, de um grande líder que é a história viva da classe trabalhadora no Brasil. Então, nós pegamos a ideia do presidente Lula e transformamos esta ideia numa força da militância do nosso partido. Nosso presidente Rogério Carvalho tem sido no nosso estado um grande quadro político que tem ajudado a pensar o Brasil, pensar o estado de Sergipe, juntamente com todo o nosso partido, com toda a nossa militância, com todas as correntes. E esta caravana percorre todas as regiões. Nós faremos um grande trabalho para percorrermos os 75 municípios, Ivana. Próximo final de semana já temos caravana organizada, possivelmente, hoje bate martelo, pegando as cidades de Itabaianinha, a cidade de Tomar de Jeru, Cristinápolis, Umbaúba, e também sábado a nossa querida primeira capital, cidade histórica, São Cristóvão. Agora, por onde nós temos rodado, Ivana e todos que nos acompanham, é impressionante ver o quanto as pessoas, a juventude, as crianças, os idosos têm recebido a caravana. No povoado Lagoa do Rancho, o nosso querido Lagoa da Volta. Lagoa do Rancho foi uma maravilha, um grande povoado de Porta Folha, que nós encerramos na praça deste povoado que tem em torno de 3.000 eleitores, muito bonito, né? Como diz o nosso querido presidente do PT, líder do PT, ex-prefeito de Porto da Folha, diz: o nosso povoado Lagoa do Rancho é o símbolo da resistência e da força no município de Porto Folha. E a gente viu, assim, impressionante. Lagoa da Volta, um senhor que também ajudou a fundar o partido, 96 anos, ir lá junto na caravana, receber, e a sua força, né, e a energia. Há uma indignação da população sergipana com relação à prisão do presidente Lula. Nós não encontramos uma pessoa para ir à frente da caravana Lula Livre para dizer que não concorda, que acha que é isso ou que é aquilo. Há um respeito
em Sergipe pelo presidente Lula, que não deveria ser diferente, mas acima da média normal do povo sergipano. O povo sergipano tem uma média, eu acho, de consciência e de clareza do que foi o governo Lula, do que representa Lula para o Brasil e para Sergipe, que a caravana é o maior sucesso. Nós fizemos no último fim de semana 3 grandes municípios, os maiores municípios geograficamente, Poço Redondo e Porto Folha, rodando povoados, as 3 cidades, Canindé de São Francisco, iniciamos logo 9 da manhã, pela feira, mercado e as ruas, depois fomos a Poço Redondo, grandes povoados, Santa Rosa do Hermílio, depois da cidade de Poço Redondo, fizemos Santa Rosa do Hermílio, um povoado de 9.000 eleitores, sítios novos, entramos Porto da Folha, rodando os povoados, grandes povoados e a cidade inteira. Das 9 da manhã, encerramos às 9 da noite, 9h30 da noite. A gente viu o amor e o carinho e a recepção da caravana Lula Livre. E nós queremos espalhar em todo o estado. Levamos material para debater o que representou e o que representa Lula para o Brasil e para Sergipe e o que representa o momento vivido na história do Brasil. Nós vivemos um golpe de grande risco para a nossa juventude, para nossas crianças e para o futuro da humanidade. O Brasil é uma potência. O Brasil não é qualquer país. O Brasil, a partir de Lula e Dilma, virou uma referência e passou a ter peso na geopolítica internacional. E o Lula, com sua capacidade de enxergar o mundo, deu este rumo para o Brasil. O Brasil é outro internacionalmente. Eu tive a oportunidade de estar na Bélgica, poucos dias atrás, num debate no Parlamento Europeu. É uma vergonha a forma como hoje o Parlamento Europeu e a sociedade europeia e os brasileiros que lá vivem, do que pensam do governo brasileiro atual. Envergonha o nosso país. Então nós temos uma obrigação moral, ética e política. Nós precisamos encerrar esse golpe com as eleições livres de outubro e fazendo essa grande mudança. E a caravana tem esse papel, divulgar a ideia, mostrar que o Brasil é grande, mostrar que Lula não tem ódio. Lula é um homem cheio de amor para dar, é um homem querido, com um coração grande. Deputado, esse carinho, essa solidariedade em relação ao presidente Lula também está sendo aqui observada nas postagens dos internautas. Parabéns, guerreiros, diz Fátima Queiroz. Parabéns, Sergipe. Tereza, eu não sei como é que pronuncia esse seu sobrenome, Tereza. Nikivski, não sei como é que pronuncia, mas obrigado pela sua participação. Rucilene Frota diz o seguinte: esquerda unida jamais será vencida. Sidney Rodrigues Pereira, de Sidney, na Suíça. Márcia Silva Braga, bom dia, orando por Deus, para que Deus sustente todos na paz. E vamos continuar compartilhando, curtindo, fazendo as suas perguntas ao deputado João Daniel. Deputado, os governos Lula e Dilma, como o senhor mesmo diz agora, fizeram muito pelo Sergipe, né? O número de vagas, por exemplo, no ensino superior foram triplicadas no estado durante os governos do PT, num processo intenso de interiorização, levando a Universidade Federal de Sergipe, a UFS, para as cidades como Itabaiana, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, como a gente vai assistir agora num vídeo belíssimo com as estudantes Ana Flávia, Luane e Janine. Vamos lá, Gabriel. Eu faço medicina, estou no 5º ano aqui na Universidade Federal de Sergipe, no campus de Lagarto. Esse campus foi criado durante o governo do presidente Lula e ele foi muito importante para essa população do interior sergipano, porque por meio dos 8 cursos na área de saúde, a gente está disponibilizando muito mais serviços para a população. O diferencial do campus de Lagarto é a PEC, que é a prática de ensino na comunidade. Nós somos retirados da universidade e somos levados para a comunidade, para conhecer a realidade da comunidade, para conhecer como elas vivem, os problemas, os condicionantes e determinantes de saúde lá, para a gente poder trazer para a universidade os problemas da comunidade. Os profissionais provavelmente vão se formar e vão ficar por aqui mesmo.
e só tende a desenvolver mais ainda. Sergipe, que está ganhando autoridade, principalmente em Lagarto, que é uma cidade interior. Eu entrei na universidade pelo sistema de cotas que foi implantado durante o governo do presidente. E, tipo, graças a Lula, estou conseguindo estudar, tenho oportunidades aqui para estudar e, sem dúvida, Lula é o próximo presidente. Pois é, um reconhecimento muito bacana, né, deputado, em relação ao que foi feito pelos governos do PT. Olha, o campus de saúde de Lagarto é uma grande experiência para nós na saúde pública e nas universidades brasileiras, uma experiência nova, maravilhosa, bonita. Ivana, nós tivemos a oportunidade de ir na inauguração da biblioteca, governo Lula, Marcelo Dédé era vivo, era nosso governador. Primeiro lugar do vestibular de medicina em Lagarto, é filha de um trabalhador rural assentado no assentamento Che Guevara, em Lagarto. Tirou o primeiro lugar no vestibular. Então, a universidade em Sergipe, o governo Lula transformou e fez uma grande revolução. Nós tínhamos um campus de universidade, somente a sede. Nós temos hoje em Laranjeira, Lagarto, Alto Sertão, Itabaiana. Então é uma grande revolução, sem falar o Instituto Federal, né? O Instituto Federal está espalhado em todas as regiões. Na verdade, Lula fez aquilo que muitos de nós e a nossa juventude sonhava, né? Sonhava, mas não realizava. No governo Lula, sonhou e pôde realizar. Os pais ver seus filhos na universidade, ser engenheiro, ser médico, ser professor. E isso é uma coisa muito bonita. Por isso que tudo isso tem a ver com a perseguição do presidente Lula. Nós estamos levando na caravana isso para debater. Por que que o Lula está preso? Se não há nenhuma prova contra o presidente Lula. Que o presidente Lula levou para a sociedade brasileira, em especial para os filhos da classe trabalhadora, essa questão da possibilidade de realizar o sonho. Ser trabalhador, ir para a universidade. Olha, a gente fica impressionado, mas a gente chega no município de Poço Redondo, Ivana, a gente encontra o filho de um assentado que fez mestrado e especialização com Ciências Sem Fronteira na área de odontologia em países europeus. Que maravilha. Volta, está trabalhando lá. A outra filha de médica volta, está trabalhando lá, está no PSF. Então a gente fica muito feliz e nós temos plena certeza que esse é o grande problema. A elite brasileira não quer e não aceita um país para todos. Ela quer um país para a classe média e para a burguesia brasileira. Trabalhador é para trabalhar, cabeça baixa, ser pedreiro, no máximo carpinteiro, trabalhador rural. E assim é o problema que hoje nós estamos enfrentando. Porque o presidente Lula mostrou que nós temos dinheiro para fazer universidade, nós temos dinheiro para fazer Instituto Federal, nós temos, como a presidenta Dilma fez, possibilidade de fazer ciência sem fronteira, sim, filho de trabalhador de qualquer região do Brasil e conhecer as melhores escolas técnicas dos países capitalistas do primeiro mundo, dos países socialistas, mas também dos capitalistas. Conheço vários que estavam nas melhores universidades americanas, filha de trabalhadores. Então, essa é a grande questão. Quando a gente passa discutindo nas cidades, as pessoas sabem que o governo Lula e Dilma foram governos que deram felicidade para o nosso povo. Deputado, os sergipanos foram beneficiados também com aumento no número do campus, né, do Instituto Federal, que é a antiga escola técnica, de 3 para 7, né, e 27 mil sergipanos com bolsas do ProUni, Programa Universidade para Todos. A gente tem um outro vídeo aqui muito interessante, que não é de Sergipe. É da Camila Nunes, colaboradora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Paulo, que fala da gratidão por Lula, pelo que ele fez e ajudou a reescrever a sua história de vida. Vamos acompanhar. Sempre que as pessoas me perguntavam por que
de gostar do Lula, ou porque ser militante, ou porque ser petista, as pessoas me perguntavam, mas o que te leva? O que você ganhou para ser tudo isso, para ter essa ideologia? Participei de alguns projetos sociais, como o ProUni, eu sou 100% de bolsista do ProUni. Eu participo do Minha Casa Minha Vida, o meu apartamento está em obras. Então, eu acho que o mesmo futuro que eu estou tendo, que eu vou ter, eu espero que outras pessoas tenham, que eu desejo uma igualdade, não só que umas pessoas sejam grandes e outras menores. Eu espero igualdade para todos. Por isso que eu resisto e vou lutar e vou resistir até o Lula ser solto. Lula livre. Isso aí, você viu, deputado? Lula livre, você viu o agradecimento da pessoa, eu quero igualdade, que é o que prevê a Constituição brasileira, igualdade para todos. Exatamente, é uma palavra de uma jovem, né? Muito bonita. Esse é o grande sentido desta luta brasileira, do povo brasileiro, e a luta da construção do nosso partido e dos movimentos sociais, que é construir uma sociedade de oportunidade, uma sociedade que possa garantir às pessoas o direito à comida, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia. E nós precisamos voltar a debater tudo isso, porque é muito fácil não discutir mais o problema do que foi o programa Fome Zero, do que foi os programas que levou a juventude para as universidades, para a ONU e tantos programas, do que foi Minha Casa Minha Vida. Tudo desmontado por esse governo golpista de Michel Temer. Esse governo é o governo que ficará na história do Brasil, será escrito na história do Brasil, como o governo mais entreguista, o governo mais capacho da elite internacional e nacional. Um governo que desmonta a soberania nacional. Então, a gente volta para o debate da importância, nesse momento, da nossa militância que está em Curitiba, acampado, fazendo a vigília permanente em defesa do presidente Lula. É um papel de todos os brasileiros e brasileiras. Isso também nós estamos discutindo nas caravanas, Ivânia. Não é um problema do PT, nem da militância do PT, nem da direção do PT, só este problema do presidente Lula. O presidente Lula é uma questão nacional e é uma questão humana. Nunca podemos aceitar que uma injustiça seja cometida contra qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O que está ocorrendo com o presidente Lula é uma ilegalidade, uma injustiça sem tamanho, porque é uma organização de um processo baseado em uma notícia do jornal O Globo, que tudo na nossa avaliação hoje, cada dia mais fica muito mais claro. Foi um golpe cronometrado. A partir do momento que a presidenta Dilma foi reeleita, a elite brasileira, e aqui neste Congresso Nacional, coordenado por Aécio Neves e Eduardo Cunha, como os grandes articuladores deste golpe, prepararam a retirada da presidenta Dilma para entregar para a Fiesp os direitos conquistados ao longo da história. E aí fizeram o estrago na PEC dos gastos, que é a emenda constitucional 95, uma vergonha. 20 anos de congelamento para relembrar os internautas de saúde e educação, né, deputado? Eu tive com vários professores de departamentos da Universidade Federal. Ontem tive, inclusive, com o reitor da Universidade Federal de Sergipe, o Instituto Federal. Olha, o que as universidades e os institutos estão passando nesse momento para não fechar cursos, para não fechar departamentos, eles estão fazendo um milagre, né? Quer dizer, o governo sabe o que está fazendo. O governo quer ensino público pago. Quem tem dinheiro compra a universidade e o governo não quer garantir a educação pública. Então, quer dizer, esse golpe iniciado com a retirada à força da presidenta Dilma, retirou os direitos e agora tem um papel fundamental, que é, como o golpe não foi apoiado pela população, tem 96% de rejeição,
o presidente Lula lidera todas as pesquisas, então como é que ficará essa situação? Precisa tirar o presidente Lula do processo eleitoral. Por isso inventaram essa farsa. Mas nós estamos conscientes e muito tranquilos de que o presidente Lula em breve será libertado. Primeiro, não poderia jamais ter sido preso. Isso foi uma ilegalidade e uma injustiça jamais registrada na história do Brasil. Esse juiz, Sérgio Moro, é um criminoso contra a democracia, contra a Constituição. Usou parte da Polícia Federal, parte de procuradores comprometidos com este golpe para fazer esta armação contra a soberania nacional, contra o Brasil. A prisão do presidente Lula é uma prisão contra o desenvolvimento econômico, social, político e cultural do Brasil. É a volta do Brasil à mão de uma elite conservadora escravista. Agora, as caravanas e o povo brasileiro, as caravanas que o presidente Lula fez, as caravanas que nós estamos fazendo e o trabalho todo que a militância vem participando, iniciativas da Frente Brasil Popular, Congresso do Povo, eu acho que mostra os resultados que estão aí. Todas as pesquisas, Lula lidera e eu duvido, se for eleições livre e democrática, se ele não vencerá no primeiro turno. E nós vamos retomar esse país com muito orgulho, carinho, amor, para cuidar de todos os brasileiros. Porque se tem uma coisa que o presidente Lula sabe, é amar e cuidar do povo brasileiro. Deputado, por falar nisso, a última pesquisa que foi divulgada ontem teve 32% Lula, né? Mesmo após a prisão. Mas vamos falar um pouquinho ainda nessa linha. Primeiro, relembrando e atualizando os internautas que ontem Lula teve uma visita importante. O monge beneditino Marcelo Barros visitou o ex-presidente Lula, que mandou uma mensagem aos acampados que há 37 dias permanecem em resistência no acampamento Marisa Letícia e na vigília Lula Livre em Curitiba, no Paraná. Após a visita, Marcelo Barros contou que encontrou Lula com muita força, mas indignado com sua prisão política. O encontrei muito sereno, bem de saúde, bem disposto e com a cabeça muito boa. Ele mandou um recado para vocês. Disse que a força dele é sentir a unidade de vocês e que ele está consciente de ser vítima de uma armação política. Segundo o monge, que havia solicitado a visita há vários dias, Lula reafirmou sua candidatura. Ele disse que continua candidato à presidência da República e que não vê outra possibilidade de contribuir para tornar esse país um lugar justo. Tá aí, deputado. Olha, quem pensa que Lula, quem tenta afastar Lula, retirar Lula da candidatura das eleições de 2018, nessa perseguição aí midiática, essa perseguição de setores do Judiciário, do Ministério Público, está se dando muito mal, porque Lula está cada vez mais fortalecido. Exatamente. É aquela avaliação, né? Eles avaliavam que o Lula sendo preso, a população a população iria, a partir da força da grande mídia golpista, iria tratar o tema como um tema encerrado. Lula está preso, não pode ser candidato, portanto, estaria fora do debate nacional. Ao contrário, o debate nacional hoje não existe sem Lula. Nenhum setor empresarial ou da classe trabalhadora não debate nenhum tema sem estar colocado a questão do Lula. O Lula é hoje uma questão nacional. O monge Marcelo Barros representa um dos grandes religiosos brasileiro que tem uma atuação muito bonita, muito importante. Eu li a carta dele, né, uma mensagem que ele escreveu, e o que ele coloca entre as questões, uma coisa muito importante, né, que ele diz, que ele também enxerga, né, de que a elite brasileira só não pode transformar nós e não transformará o presidente Lula em ódio, em preconceito, como eles têm contra aqueles que lutam. A caravana do Lula levou até tiros, balas, tentativa de assassinato. O presidente Lula em nenhum momento levantou a cabeça para pedir a alguém que revidasse. O presidente Lula roda e rodou esse país
desde sua história no movimento sindical, desde antes de formar e criar o Partido dos Trabalhadores, com a ideia de uma sociedade justa, livre, fraterna, uma sociedade socialista, né? E essa sociedade não se constrói com ódio, não se constrói com preconceito, com ignorância. Por isso, o presidente Lula é, para a elite brasileira, um grande problema, porque o presidente Lula é um homem culto. O presidente Lula, poucas pessoas no Brasil têm o conhecimento que o presidente Lula tem. O presidente Lula tem um conhecimento como ninguém da história do Brasil, da formação do povo brasileiro, da geografia política, econômica do Brasil, e por isso que ele sabe governar. O presidente Lula, quando iniciou o governo, mostrou a sua capacidade rápida de estar com o povo, de estar no palácio, estar com o povo, estar em qualquer lugar com a mesma capacidade, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. A ninguém fala alto e a ninguém fala baixo. Fala num tom de um homem público da mais alta preparação política. Então eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo. A prisão do presidente Lula e esta situação do Brasil hoje não é um problema do PT e do Lula, é um problema do futuro da nação brasileira. Se o Brasil caminha para construir uma nação livre, justa e soberana, ou se volta ao tempo dos 15% que vivem, estudam, assistem teatro, cinema, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa e 85% da população trabalhar de cabeça baixa, sem esperança. Esse é o país que não voltará. Muita gente aqui falando com a gente pelo Facebook do PT na Câmara. Fátima Queiroz diz Resistência Democrática. Márcio José Vieira, Lula presidente. Resistência Guerreiros, Sônia Regina Nogueira Maranhão. E muita gente se manifestando aqui, pedindo a liberdade de Lula. Deputado, além das caravanas no Piauí, em Sergipe, além da mobilização em Curitiba, vários lugares do mundo inteiro, nós tivemos aí sindicatos locais e ativistas protestando contra Sérgio Moro em Nova York. Qual é a leitura que o senhor faz disso aí? Olha, o que nós estamos acompanhando a nível internacional, não há mais dúvida nenhuma, tudo está muito claro, né? Toda a sociedade internacional democrática, comprometida com os interesses na área de direitos humanos, de uma sociedade livre, não há um jurista, não há um estudioso que não tem certeza absoluta hoje de que o juiz Sérgio Moro foi preparado, foi articulado. Esse processo foi todo um processo para garantir esta perseguição e esta criminalização. Então, é uma farsa que precisa ser desmoralizada. E essa desmoralização de Sérgio Moro hoje se dá no Brasil e se dá a nível internacional. E eu tenho certeza absoluta que isso tudo ficará muito claro em breve. Né? Ficará muito claro. Né? As pessoas e o Brasil e o judiciário, nosso judiciário brasileiro precisa ter uma compreensão de que a justiça tem um papel fundamental, que é de garantir a nossa Constituição, garantir os direitos de todos os cidadãos. Como diz o presidente Lula, e como nós todos dizemos, ninguém está acima da lei, mas ninguém está abaixo. Portanto, a forma como o juiz Sérgio Moro tratou este processo do presidente Lula é vergonhoso, e essa desmoralização está hoje no mundo inteiro. E a gente acredita que a verdade e a justiça será feita. É a única coisa que nós queremos. É a única coisa que o presidente Lula quer. A verdade e a justiça. Ninguém pode estar preso sem prova, ninguém pode ser condenado sem ter prova. E a prisão do presidente Lula, eu acho que uma das coisas bonitas também que ocorreu, Ivânia, foi a questão da ocupação do movimento sem teto, né? O MTST, no apartamento.
né, o apartamento que no processo de ter tal reforma, de ter tal mobília, de ter tal elevador, ter custo tal, não tem nada daquilo. Né? Não estamos nem falando de que a farsa é tão grande que o apartamento está no nome da empresa e penhorado na justiça, está à venda aí, né? Que nunca foi, nunca morou, nem ele, nenhum familiar, nenhum parente, portanto não tem nada a ver, né? É um processo baseado, como eu disse no início, em uma matéria do jornal O Globo, que não estava fazendo aquela matéria por acaso. Aquela matéria foi para iniciar este processo, porque o juiz Sérgio Moro fez sobre o presidente Lula exatamente o seguinte, né? Inventa o processo, processa, prende e depois pouco importa, né? Para encontrar as provas da condenação. Pouco importa. É baseado em delação de gente criminosa que fez a delação para sair da cadeia, para viver nas suas mansões. Ninguém está preso lá dos ricos que fizeram as delações. E outras delações, nós sabemos disso. Está sendo dito claramente pelos advogados e ficará claro na história. As delações só valem se envolverem o presidente Lula. Tem que falar do presidente Lula. Né? O presidente Lula não sabia, não participou, mas de qualquer jeito teria algum conhecimento. Isso é vergonhoso. Por isso que as caravanas e o papel da militância e do nosso parlamento aqui, Senado e Câmara, têm a obrigação de não dar trégua 1 minuto enquanto não volte a democracia, que é a libertação do presidente Lula e restabelecer todos os direitos políticos do presidente Lula. Pois é, para você que está chegando agora, você está ao vivo, internauta, pelo Facebook do PT na Câmara e ao meu lado aqui no estúdio de Brasília, do PT, o deputado João Lula Daniel, do PT de Sergipe, que conversa conosco aí sobre as mobilizações ocorridas, como a caravana Lula Livre em Sergipe, no Piauí, as mobilizações em Curitiba e em vários pontos do país. Deputado, a gente conversou sobre algumas situações aí, mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor, é o seguinte: nesses 2 anos de golpe, muita coisa aconteceu no país, muito desmonte, a gente está vendo aí a reforma trabalhista, basicamente para o trabalhador rural, né? Como é que fica a situação 6 meses depois da aprovação dessa reforma trabalhista? Olha, a reforma trabalhista, a Fiesp e a CNI mandou esse projeto aqui para a Câmara, foi redigida por eles, e a bancada aqui, que representava o golpe, que colocou a aprovação e votação da reforma trabalhista, eles conseguiram criar mais ainda, junto com o golpe, instabilidade na economia brasileira. Eu tenho conversado com empresários sérios, Ivânia, e eles dizem o seguinte: isso aí piorou, porque ninguém sabe, né, qual é a validade disso. Né? O que eles fizeram foi rasgar a CLT, aprovaram coisas absurdas, né, contra a classe trabalhadora, que nem a própria Justiça do Trabalho quer cumprir, porque está toda em dúvida, porque a situação é um absurdo. Inclusive muitos processos na Justiça, né, deputado? Exatamente. Após esta reforma trabalhista vergonhosa, não foi reforma trabalhista, eles rasgaram a CLT, né, e quiseram voltar ao tempo da escravidão. E eles mesmos apresentaram projetos de leis nesta casa, os mesmos da reforma trabalhista, para a volta do trabalho escravo. Ou seja, salário ser pago em alojamento e alimentação. Eu acho que a reforma trabalhista, a terceirização e a emenda constitucional 95 era que ia salvar o Brasil, ia gerar emprego, o Brasil ia se modernizar, as empresas internacionais viriam para o Brasil. Esse foi o discurso. Foi o discurso na derrubada da presidenta Dilma, que a presidenta não tinha popularidade e que o Brasil precisava de ter um novo governo e o Temer daria esta estabilidade ao mercado, né?
todos os dias tinha os representantes do golpe usando o plenário da Câmara para dizer que a Bolsa de Valores e o mercado estava nervoso com a situação da presidenta Dilma. Pararam de falar do mercado nervoso. Pararam de falar na Bolsa de Valor. Porque o desemprego aumentou, a crise econômica é a pior da história do Brasil. Eu estava hoje viajando Sergipe para Brasília, lendo um dos jornais de circulação estadual, olhando uma das maiores empresas de Sergipe, e não é só esta, várias, com o edital publicado, o anúncio publicado no jornal, entra em recuperação judicial. Ou seja, é a falência das empresas, está falindo e quebrando todas as empresas, porque o Brasil e o mundo inteiro funciona assim, todo mundo sabe, a partir da indução do Estado. Quando o Estado não tem um projeto de desenvolvimento que gere emprego, que faça a economia funcionar, que faça o Banco do Desenvolvimento Social, BNDES, Banco Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ser a força indutora de projetos de desenvolvimento, de infraestrutura, da indústria, da agricultura, da construção civil. Quer dizer, o que é que fez chegar a quase pleno emprego em 2014? A economia funcionou, rodou. A economia rodou. O programa Minha Casa Minha Vida, que é lançado em Brasília pela presidenta Dilma, pelo presidente Lula, tinha lá no município mais pequeno do Brasil, a exemplo de Santana do São Francisco, Pedra Mole, em Sergipe, Poço Redondo, qualquer município lá do interior ter 50, 100, 200 casas, não vou nem falar de Poço Verde, foram mais de 1.500 casas. Então lá tinha o dono da construção civil do município que vendia o material de construção, os pedreiros e carpinteiros e serventes daquele município trabalhando, a feira e o supermercado e a loja vendendo. Isso que é a economia. O presidente Lula e a presidenta Dilma mostraram, quer dizer, todos os dados mostram no mundo inteiro, foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Alemanha, foi assim em qualquer país, capitalista ou socialista. É o Estado com políticas grandes, estruturantes. O que o governo do golpe fez? Fechou todos os programas, todos os projetos e precarizou todas as condições dos trabalhadores. Então, as empresas não contratam, não tem emprego e a economia não roda. Vergonhosamente, eu nunca pensei que voltaria. Sábado, passo numa feira de um município lindo, maravilhoso, turístico, de uma agricultura forte, que é Canindé de São Francisco, na escada para descer até o mercado, coisa que não existia mais há 12 anos, você encontrar mais de 15 mulheres idosas sentadas dos dois lados da escada, com as bacias pedindo a moeda. Isso não é em tudo que é lugar. O centro comercial de Aracaju, nossa capital, próxima, antiga, rodoviária velha, você passa de manhã bem cedo, você tem um mau cheiro de tanta gente que urinou, que estava dormindo à beira daquelas calçadas, daqueles espaços, mercados e assim por diante. A fome chegou de volta, são mais próximo de 1 milhão já de Bolsa Família que foi cortada, Então, eu nunca vi uma coisa dessa, um golpe tão rápido, a história vai provar. Esse é o governo com a tropa de choque lideradas por Eduardo Cunha e Aécio Neves, que colocaram o Brasil na volta da miséria, na volta da desestruturação econômica e na quebra da soberania nacional, que nós nem tocamos, nessa vergonha das privatização, que não é privatização, eles estão doando as empresas brasileiras
para as grandes corporações internacionais. Deputado, o nosso programa está finalizando. A gente também não poderia deixar de perguntar nessa última parte do programa. Ontem, ou antes de ontem, eu acho que ontem, se eu não me engano, o presidente legítimo Michel Temer falou aí que de 20 anos fez em 2 anos, tanta coisa boa, e a gente sabe aí que a ideia dele é votar a reforma da Previdência depois das eleições. O que o povo brasileiro pode esperar, o que o trabalhador rural, o que a mulher, o que o jovem pode esperar dessa reforma? E o senhor finalmente fazer um apelo, né, falar sobre essa resistência que deve continuar, esses 30 e tantos dias de resistência, para que o país continue, que volte a crescer, geração de empregos, distribuição de renda, como na época dos governos do PT. Olha, nós estamos aí com 40 dias, né, da prisão política do presidente Lula. Os 2 anos do golpe dado no Brasil é uma questão que qualquer pessoa séria que tem conhecimento da história do Brasil fica totalmente indignada com a força e a rapidez como fizeram e como estão fazendo. Então, esse golpe não encerrou. O golpe é um golpe continuado. E todo golpe, como este golpe, ele atinge 2 questões centrais, que é a democracia, por isso, esta criminalização, perseguição, prisão ilegal e injusta contra o presidente Lula, e a retirada de direitos do povo brasileiro. Quer dizer, mexeram nas 2 questões centrais quando ocorre um golpe, seja ele militar, ou seja, o novo modelo de golpe, bancado, financiado, analisado pelas grandes empresas internacionais e pelos americanos. Não é de graça que a embaixadora americana rodou e estava no golpe do Paraguai contra o presidente Lugo, e estava no Brasil. Isso nós precisamos deixar claro. Senão a gente vai ser ingenuamente achar que esse golpe foi criação de Eduardo Cunha e Aécio Neves e o Pato Amarelo. O Pato Amarelo tem o nome da CIA e tem as estátuas americanas de exploração e de massacre no mundo. Por isso, esses 2 anos mostram uma possibilidade real que se eles tivessem um mínimo de respeito à democracia, porque qual era a justificativa da retirada da presidenta Dilma? Né, desse impeachment criminoso. O principal era a história que a presidenta Dilma tinha perdido a popularidade e, portanto, se perdeu a popularidade, não podia mais governar. Isso tudo foi uma montagem com a força da grande mídia, né, e com participação do Estado. O TCU participou, que foi quem elaborou, né, essa tal peça do crime aí de responsabilidade, que nunca existiu, né? Então, veja bem, esse golpe em 2 anos nós podemos mostrar um Brasil, por um lado, com perca de direitos e com a perca da soberania nacional, uma ameaça real à nação brasileira, e, por outro lado, uma ameaça à democracia, porque é um golpe que quer retirar o presidente Lula da disputa eleitoral, da disputa política. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão muito importante. Qual é o apoio popular que tem esse golpe? Qual é o apoio popular que tem a reforma trabalhista, a PEC dos gastos e a reforma da Previdência? Então, a população brasileira e todos que estão nos acompanhando, eu queria deixar muito claro aqui, em nome da nossa bancada do PT, que nós temos muita clareza que as maldades não se encerraram. A reforma da Previdência é uma questão de dias e de tempo. Passada a eleição de 7 de outubro, está dito nos jornais ontem, é o ministro-chefe do golpe, Eliseu Padilha, que diz que esta pauta entra. Então, nós não temos dúvida nenhuma. Por que não entrou a reforma da Previdência? Porque eles não tinham os votos.
né? E a reforma da Previdência não é reforma da Previdência. Eles querem o fim da Previdência Pública para entregar ao setor privado e aos bancos, né, essa poupança da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Então, vem ainda a reforma da Previdência e o término das privatizações, que é a questão da Petrobras, do sistema Eletrobras e outras estatais. Como em Sergipe e Bahia está ameaçada e marcada para ser entregue, graças à resistência das bancadas federais de Sergipe e da Bahia e dos dois governadores, né, e da população e do movimento sindical, as duas empresas de fertilizantes da Petrobras, que não é pouca coisa, não é duas empresas apenas que produzem fertilizantes, mas são empresas estratégicas para a soberania alimentar e soberania nacional. Então, para fechar nossa mensagem, né, nós que estamos fazendo as caravanas, nós que estamos fazendo a luta permanente, não há nenhum motivo para não termos muita esperança, muita fé, muita confiança na libertação imediata do presidente Lula. Por isso, essa campanha internacional e nacional, ela deve estar todos os dias, todos os momentos, e a garantia de que as eleições haverá participação popular, né? Por isso, o nosso cartaz em todo o Brasil em defesa do Lula, Lula livre, né? E nós precisamos garantir, né, de que a nossa juventude, como estas todas que deram a entrevista aqui, né, continuem sonhando, mas sonhando com a certeza que poderão realizar. O Brasil pode dar, Ivânia e todos que nos acompanham, moradia, educação, saúde e emprego para todos os brasileiros. O pequeno espaço de tempo, 12 anos do governo Lula e Dilma, mostrou que o nosso país pode ser uma grande nação livre, justa e soberana, que foi reconhecida no mundo inteiro. Então nós voltaremos a ser este país. Infelizmente, teve um corte, mas esse corte será superado e terá que ser denunciado. Todos os golpistas como traidores da pátria, para que o povo brasileiro saiba o preço e o custo que sobrará para a sociedade brasileira o estrago desse golpe nesse momento no Brasil. Bom, e a gente termina aqui o programa pelo Facebook do PT na Câmara, agradecendo ao deputado João Lula Daniel, do PT de Sergipe, desejando boa sorte, convidando para um novo retorno, para o senhor falar mais da caravana Lula Livre, né, em Sergipe. A gente está à disposição. E como sempre eu faço uma homenagem ao presidente Lula, nosso maior líder popular de toda a história. Aqui tem uma carta do povo brasileiro. Eu vou ler um trecho dessa carta. Meu nome é Povo Brasileiro. Você me conhece faz muito tempo e por isso resolvi escrever esta carta para você. Lula, nós estamos com você. Seus sonhos, suas realizações, sua bondade, sua generosidade, sua força e sua determinação estão sempre conosco. Ninguém vai prender as suas ideias. A esperança está viva em cada um de nós. Jamais vamos te abandonar. Sabemos que elas, as elites que não gostam de pobres, também não querem que você concorra nas eleições deste ano. Mas estão todos enganados. Você é do povo e com você vamos mudar tudo isso. Sua alma, seu espírito, suas energias estão com todos aqui fora, lutando para que você deixe o mais rapidamente possível essa cadeia injusta, onde está como preso político. Todos eles que cometem essa injustiça um dia se arrependerão. Mas eu, povo brasileiro, te digo, meu querido Lula, as grades que nos separam logo cairão. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Até uma próxima oportunidade. Se quiser rever o nosso programa, acesse o Facebook do PT na Câmara. Deputado, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado a todos. Lula livre já.